Olá, minhas amigas e meus amigos, todos loucos por torno. Hoje eu vou tratar de um assunto fundamental na tornearia de madeira, que é sobre como achar o círculo ideal para você prender as madeiras na placa ou na chuck, como diz o americano. Quero que você acompanhe isso, que vai ser muito legal para você determinar aí na sua oficina quais são as medidas ideais para que você prenda a peça na chuck e ela fique firme. Você que não se inscreveu no canal ainda, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Esse canal é repleto de informações para que você que está começando na tornearia possa desenvolver um bom trabalho. Vem comigo que eu vou te dar uma aulinha bem bacana hoje. A primeira placa que eu vou estar falando aqui hoje é uma placa que eu tenho já há uns 2 anos e meio. Ela é o modelo MR2889, ela vem com uma maleta, é da Manrod. E também existe essa placa aqui avulsa para ser comprada, e ela vem no modelo 2877. Uma coisa que você tem que ter em mente é qual é o tamanho ideal que eu vou fazer aqui para que ela abrace certo, pegue certinho, tenha uma pegada boa. Qual é o tamanho ideal? Se eu for fazer um buraco para colocá-la dentro e expandir para prender a madeira, qual é o tamanho ideal? Então vou passar um macete que serve para todas as placas. Primeira coisa que você tem é que toda placa que você compra, que seja de boa qualidade, toda placa que você compra que seja de boa qualidade, ela vem com esse pino que serve para prender a madeira rosqueada aqui, ó. Então ele vai ali e você prende ela de forma rosqueada. Então o que você faz para saber as medidas ideais? Primeiramente, você abre a placa e você coloca o parafuso dentro dela. Vou pôr aqui no cantinho aqui para que eu possa fechar. Deixa eu ver aqui. Aí. Quando eu fecho a placa com o parafuso preso dentro, esse é o meu círculo perfeito. Esse é o meu círculo perfeito. Se eu, por exemplo, colocar algo maior que isso, vamos supor que eu coloque um círculo maior. Então eu vou abrir bem aqui a placa. Vamos supor que eu colocasse um círculo grande assim. Então eu poderia prender essa peça aqui, ó. Quando eu prender nesse sentido aqui, ó, o que vai acontecer com uma placa com um diâmetro maior do que o ideal? Eu vou pegar somente nesses cantinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou estar prendendo ela em 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o que vai acontecer se eu apertar aqui, ó? E agora soltar, vocês vão ver. Então ela ficou marcado 8 pontos, ela não está totalmente presa. Por isso que você tem que ir em busca do círculo perfeito. Vou dar um exemplo aqui agora. Então, quando eu fecho o parafuso aqui, vamos fechar novamente. Aqui forma-se um círculo perfeito, e esse círculo perfeito, ele fica com uma fenda. Percebe aqui, ó?
ele fica com uma fenda, de modo que a chuck fechada tem que ficar com essas fendas entre os mordentes. Então, quando eu pego agora o paquímetro e eu começo a tirar as medidas, eu começo a ter algumas referências. Então, por fora, a medida ideal que eu vou encontrar é essa medida aqui de 53 milímetros. E por dentro, eu vou encontrar aqui a medida lá embaixo por dentro, eu vou encontrar a medida de 50 milímetros. Então, esse é o meu círculo perfeito. Da onde que vem esse 8 aqui? Esse 8 vem da altura aqui, ó. Quando eu meço a altura aqui, ó, desse bordo aqui, ó, eu vou encontrar uma medida que vai variar até 12 milímetros. Então, o ideal é que eu faça essa saliência ou o buraco na peça de no máximo 12 milímetros. O ideal então que seja entre 8 e 12. Então o ideal seria 10 milímetros ou 1 centímetro de profundidade aqui. Então vamos ver isso na prática. Se eu fizer um buraco na minha madeira para essa placa, a placa 2877 da Manrod, que tem essas medidas nos seus mordentes normais, eu fizer aqui dentro profundamente, eu fizer 53 milímetros e aqui fora eu fizer 50, ou seja, eu posso entrar com uma broca Forstner de 50 e aí eu expando mais 1,5 milímetro para cada lado e eu vou ter o ângulo de inclinação aqui, que é esse rabo de andorinha aqui, que corresponde a 8 milímetros. E eu posso fazer então uma profundidade que vai até 12. No caso aqui eu fiz com 8. Então vamos ver isso na prática aqui, ó. Eu vou fechar a minha chuck. E agora, como eu fiz isso aqui ideal com 53 lá no fundo e com 50 aqui no bordo e com 8 de profundidade, eu vou colocar isso e vou expandir. Ela vai ficar com a fenda exatamente da medida ideal e ela não sai aqui de maneira alguma, porque ela está presa de maneira que este rabo de andorinha fica perfeito, então não tem como ela se soltar. Então, com um simples aperto aqui, uma simples expansão, eu não preciso forçar isso aqui para arrebentar a minha peça. Simplesmente eu coloco ali e essa peça não vai sair, que me garante uma boa trabalhabilidade com a peça sem que ela saia. Da mesma forma, eu posso fazer agora, tirando as medidas aqui, nessa placa, eu vou encontrar 39 na profundidade aqui. Esse 39 aqui, lá no fundo da minha peça que eu vou apertar agora, 39. E aqui no bordo eu posso com 8 milímetros, por exemplo, esse aqui não tem 8 milímetros, ele está mais estreito, ele tem aqui no máximo 5. Mas se eu posso jogar até 8 e no 8 eu posso jogar até 42 milímetros aqui no bordo externo.
Dessa forma eu fico com um círculo perfeito para pega por fora. Olha que interessante. Aí eu levo aqui, abro, coloco a peça e agora eu vou apertando naquele rabo de andorinha ali e eu vou ficar com a mesma fenda, significando que eu estou pegando toda a expansão dela e ela não vai sair de jeito algum daqui, porque toda a extensão dela está prendendo, não é só um cantinho e não é só o meio. Dessa forma a minha peça fica muito bem presa à placa. Agora eu vou dar um outro exemplo mudando os mordentes. E se eu tiver uma placa com outro tipo de mordente, como é que eu faço? Olha, o princípio é o mesmo. Você vai pegar a placa, vai pegar o pino dela, vai prender esse pino aqui dentro. Dessa forma, você vai encontrar a fenda ideal com o círculo perfeito novamente. Não é nem mais fechada e nem mais aberta. Então, fazendo esse procedimento, você vai descobrir, por exemplo, nessa placa de 96 milímetros da Manrod, com esse conjunto de mordente chamado PJSN, que você encontra aí nos representantes, principalmente na loja dos empoeirados, você vai descobrir as medidas ideais para esse tipo de mordente, usando as mesmas propriedades de fixação do que do rabo de andorinha aqui, ó. Então, se você quiser fazer nessa profundidade só do bordo, você vai encontrar aqui 104 milímetros que estão aqui anotados, e internamente lá embaixo, do lado de fora, que você vê aqui, ó, na parte do rebaixo interno aqui, ó, do lado de fora, quer dizer, aqui nessa canaletinha aqui, ó, você vai encontrar 100. Então, quando você fizer um rebaixo, que a boca desse rebaixo tem 100 milímetros e no fundo uma diferença de 2 milímetros cada lado, totalizando 104 de circunferência no fundo, você vai criar uma situação de rabo de andorinha que prende. Aí você pode entrar e expandir. Se você for fazer algo para prender do lado de fora, você de novo vai pegar as medidas aqui, ó, internamente, que vai dar 89, e internamente um pouquinho mais para baixo, no rebaixo, vai dar 93. E você pode então fazer com 8 milímetros ou até 10 milímetros de saliência. Vamos ver isso na prática. Então aqui tem essa saliência aqui com 89 no sulco embaixo e 93 na parte de cima, e ela está aqui com 10 ou 8 de, no caso que deve estar com uns 9 de saliência. Então vamos ver isso na prática aqui. Novamente eu coloco a chuck aqui, tiro o parafuso que é o meu parâmetro, abro ela e vou colocar agora essas medidas 89, 93 e 8 aqui, ó. Eu coloco e vou apertando, de modo que vai ficar a fenda exata, que é quando tem o parafuso. E dessa forma também é a melhor sistema, onde toda a extensão de todos os 4 mordentes abraçam e apertam a madeira, tendo então alcançado a pega
melhor possível, ou seja, encontrei o círculo ideal para esse tipo de mordente. Isso funciona para qualquer tipo de chuck, basta você descobrir qual é o fechamento onde se forma o círculo perfeito. E eu descobri que com esse parafuso centralizado você encontra o círculo perfeito. Se você usar uma placa maior também, não importa, basta você prender o parafuso central e descobrir as medidas de uma outra chuck. Não há problema algum de você descobrir essas medidas. Mas o que eu quero que você entenda é que quando eu fecho a placa, ela não está ideal, e nem quando eu expando. E uma outra coisa para finalizar, quanto mais aberta você usa uma placa, vamos supor que você resolva colocar um pau quadrado aqui, pegando só aqui, você está forçando os dentes lá dentro e prejudicando o funcionamento da placa e favorecendo que eles vão forçar alguns dentes ali, porque quanto mais aberta você trabalha, mais você força as engrenagens da placa lá dentro. Valeu, queridos! Gostaria que você que gostou vai deixando o seu like aí já agora e vai se inscrevendo no canal, porque o canal de fato é muito legal. Espero que vocês tenham gostado do que viram aqui hoje. Dei uma passada geral aí sobre placas e o Farolito acompanhou tudo de perto. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.